Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET, além das plataformas digitais Facebook, YouTube, Instagram. Mande seu comentário, na nossa tela vai aparecer aí para vocês o número para você mandar a sua mensagem, fazer a sua observação. A sua interatividade é muito importante. Antes de apresentar os meus convidados, eu gostaria de me apresentar. Esta é a primeira vez que vou apresentar o Cruzando as Conversas de maneira oficial. Eu já estive aqui em outras duas ocasiões. Também fiz um comentário mais cedo, junto com a minha colega Carla Bisol, no Jornal da RDC TV. E agora, durante as noites, vou ser o anfitrião de alguns debates que nós pretendemos fazer aqui para esclarecer pontos de vista, posicionamentos, criar polêmicas, mas embasada em fatos e sempre com um bom nível. E eu convido você que nos acompanha de casa a ser o nosso convidado de luxo. Então participe, interaja, esteja presente. É um prazer estar com vocês e espero corresponder às expectativas. Eu gostaria de agradecer, obviamente, à direção da emissora, ao Márcio, à Carla, ao Everton, a todos que confiaram na minha pessoa para exercer esse trabalho que eu considero muito importante. O trabalho jornalístico vive um momento de crise e nós precisamos, de alguma maneira, exercê-lo de modo a respaldá-lo novamente. Então, farei a minha parte nesse sentido e espero que todos vocês aí gostem. Um abraço também para o Cássio, que eu quase esqueci, mas que não é menos importante. Muito bem, senhores, é um enorme prazer tê-los aqui nesta edição em que estreio na apresentação do Cruzando as Conversas. Hoje no programa temos o Mauri Cruz, que é advogado, o Diego Gomes Ferreira, também advogado, Felipe Toledo, empresário, e o Luiz Marcelo Berger, que é professor de Direito e Economia. O tema é o velho debate entre o liberalismo e a regulação. Afinal de contas, até que ponto nós devemos abrir as economias, nós devemos diminuir o tamanho da ação do Estado? Até que momento deve haver uma presença regulatória, algum tipo de burocracia, de modo a harmonizar, organizar a convivência social e as relações econômicas? Esses assuntos são antigos, aliás, tem um livro que eu quero recomendar para o público. E eu acho que vale como baliza para o debate, né? Depois que você assistir aqui o Cruzando as Conversas, você pode pegar e ler esse livro. Eu acho que deve estar disponível na internet. Hayek versus Keynes. Esse livro vale muito a pena ser lido porque mostra os argumentos de ambas as partes desses dois pensadores que são mestres nas suas respectivas escolas econômicas. Então, senhores, sejam muito bem-vindos. Nós estamos debatendo esse tema porque neste momento ocorre na PUC o Fórum da Liberdade, que é o maior encontro de liberais da América Latina já há muito tempo. Eu vou começar aproveitando o tema do fórum e perguntando para o Mauro qual que é a avaliação que ele faz em relação a esse momento em que nós temos um ministro da Economia declaradamente liberal implementando uma política de desestatização com uma reforma da Previdência bastante incisiva. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de fazer o debate. Primeiro, eu acho que essa questão até pela ênfase que tu deste na abertura, né, sobre liberalismo, controle, né, eu sempre fico me perguntando se isso é uma questão pragmática ou ideológica, né? Não. Porque tanto os Estados Unidos quanto a China, por exemplo, têm regras muito claras de controle sobre essas suas economias, né? Não são países que, do ponto de vista da liberdade, né, a economia é permitida qualquer coisa que se faça, né? Existe regulação, existe controle, o Estado decide o que fazer, como fazer, aonde fazer, estabelece regras, né? Por óbvio, pensando na economia do seu próprio país.
né? Não estabelecendo aquela liberdade além das fronteiras, né? Estabelecendo regras. Então, eu sempre me pergunto se o liberalismo que às vezes é apresentado, ele é praticado nos países que o defendem, né? Se não é uma teoria para ser seguido para os chamados não desenvolvidos, né? Mas pegando o tema da Previdência, né? Eu até porque achei que talvez fosse o tema mais central, né? Eu acho que a questão principal que nós temos que perguntar é se nós queremos uma sociedade para todos e todas ou se nós queremos uma sociedade para uma minoria, né? A Constituição Brasileira de 88, ela prevê o princípio da Seguridade Social. E a Previdência está vinculada a esse princípio da Seguridade Social, que todo cidadão, todo ser humano tem direito à vida e a preservar essa vida. E para isso, que isso aconteça, existem mecanismos e ferramentas, né? O SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que é universal, né? É bastante incrível porque as pessoas que têm poder aquisitivo, que pagam os planos privados, têm direito a entrar no SUS e são atendidos no SUS com toda a qualidade. Aliás, a maioria dos planos privados, nas complexidades, utiliza os equipamentos do SUS, né? Ou seja, o SUS ele é universal, inclusive para os setores de grande poder aquisitivo, né? E a Previdência, ela faz parte desse plano de seguridade social. Portanto, ela tem que ser universal e ela tem que ser solidária. Ela não é uma atividade econômica, ela é um princípio constitucional, né? A partir de Mas isso que está sendo debatido. É isso que está sendo. Do princípio. Não, mas nós estamos discutindo o princípio, porque o Brasil não é um país pobre, o Brasil é uma potência, o Brasil é um país rico. O problema do Brasil é a concentração de renda, é a má divisão da renda entre os brasileiros e as brasileiras. Por isso que eu coloco a premissa. Nós queremos discutir a partir da premissa de que é um país para todos e todas ou é um país para uma minoria. Porque quando se fala, e eu vou concluir nesse ponto, quando se fala em déficit, não se inclui o orçamento da União, o CONFIS, por exemplo, como receita da Previdência. Se trata apenas como a receita do INSS. Né? Não se trata, o CONFIS ele não entra, na hora que o CONFIS faz parte da composição do valor da Previdência, ou que os impostos como um todo fazem parte da composição da Previdência, ela não é deficitária. Nesse momento ela não é deficitária e não seria deficitária por alguns anos. Existe uma questão etária no Brasil, no mundo como um todo, o Brasil também tem isso. Existe a questão da chamada crise econômica, da desindustrialização, onde tem menos geração contribuindo para gerações futuras. Mas a forma de buscar este equilíbrio dessa política de seguridade social não é a reforma da Previdência, é a reforma tributária. Porque a riqueza não paga imposto. O exemplo simples, né? O motoqueiro do motoboy que é informal paga IPVA. O iate do rico não paga, o jatinho do rico não paga. O iate não paga imposto. Não paga imposto sobre propriedade de veículo. E a motinho do coitado do cara que está na informalidade paga IPVA. Então, a reforma tributária, ela tem muito mais contribuição para se buscar o equilíbrio da Seguridade Social do que a própria reforma da Previdência. Na verdade, a opinião que eu tenho é de que isso é uma grande cortina de fumaça para pegar o nosso pré-sal, né, que é esses bilhões de reais que estão guardados na Previdência Pública e dar isso de bandeja, de mão beijada para o sistema financeiro administrar o dinheiro que é público, né? E, na maioria, bancos que não vão ter a obrigação de reservar os seus lucros para o nosso próprio país. Diego, eu tenho a leve impressão de que você vai discordar do Mauri. Em parte, sim. Macalossi, assim, eu entendo que a gente tem hoje uma Constituição em vigor. Essa Constituição, ela de fato enuncia alguns princípios e ela pretendeu, sim, estabelecer, por exemplo, no caso da Previdência, um sistema de seguridade social baseado em mecanismos, inclusive, de solidariedade. Ela prevê que os trabalhadores eles tenham que, vamos dizer, auxiliar no custeio dos regimes previdenciários de forma não exclusiva, então, havendo previsão de aportes a cargo de diversos agentes econômicos, não só os trabalhadores. Agora, a gente precisa, vamos dizer assim, estabelecer uma distinção entre o sistema ser solidário e isso significa que, em parte, então, a sociedade vai ser chamada a contribuir para esse sistema e o sistema ele ser inviável, quer dizer, ser um buraco negro de dinheiro impagável. E é isso que tu considera que o sistema é? Eu acho que hoje, como o sistema está estruturado, é uma questão não de opinião, mas sim de matemática. O sistema ele é excessivamente deficitário
Esse déficit excessivo ele gera uma pressão orçamentária grande demais em relação à União, aos estados e municípios. Essa conta tem se tornado, vamos dizer, cada vez maior, ela tem viés de alta e a solução, a meu ver, ela não pode passar por aumento de tributos. O doutor ele fala em, vamos dizer, uma reforma tributária. Agora, se o sistema hoje, e aí analisando de forma global os orçamentos públicos, não só a Previdência, como também outras despesas dos entes públicos, se esse sistema público como um todo hoje ele é deficitário, quer dizer, a conta não fecha, a União tem se mantido à base de emissões altíssimas de endividamento, etc., a gente pode fazer uma reforma tributária? Pode, mas para fechar a conta, e aí tudo bem, vamos acabar com a desvinculação de receitas. Tá bem, vamos trazer de volta então algum valor para a Previdência, mas esse dinheiro ele vai fazer falta em outro lugar, quer dizer, vamos ter que então emitir mais dívida, etc. O cobertor ficou curto demais. Uma vez que esse cobertor ficou curto demais, a única forma de resolver o problema, não reformando a Previdência, e sim promovendo uma reforma tributária, seria uma reforma tendente a aumentar a carga tributária. Eu posso rever a distribuição da carga, mas eu precisaria aumentar a carga tributária. Num país subdesenvolvido com carga tributária de país desenvolvido. Quer dizer, eu não vejo espaço para a sociedade simplesmente pagar mais impostos de maneira indefinida. Não importa tanto agora a questão da justiça, da distribuição, etc., porque se eu simplesmente redistribuir a tributação, eu não vou fechar a conta. Eu precisaria aumentar a arrecadação, isso aumenta todo aquele problema do gigantismo estatal, etc. Ao fim e ao cabo, eu entendo que essa ocasião agora de debate sobre a Previdência é um bom momento justamente para voltarmos àquilo que seria, digamos, o centro do debate, que é o aspecto macro da questão, que é o que? O tamanho do Estado, o gigantismo do Estado. Então, não podemos, na verdade, na minha opinião, depender tanto de participação do Estado, e essa participação do Estado não só na economia, como também em aspectos que vão além da economia. Quer dizer, o Estado brasileiro ele é um Estado invasivo, não só em termos econômicos, de imposição tributária, de regulamentação da atividade econômica, como também em inúmeros outros aspectos, que vão desde aspectos banais, como, por exemplo, sei lá consumir uma cerveja num estádio de futebol, até questões centrais. O canudinho, o saleiro no restaurante, até alguns aspectos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida, que é uma questão muito cara para mim, o aspecto da legítima defesa. O Estado ele intervém, ele desarma o cidadão. Então, eu acho que deveríamos até fazer um debate mais amplo sobre como o Estado ele interfere em diversas esferas da vida dos agentes individuais, de categorias, etc. E se isso é um fenômeno positivo ou negativo, se é desejável ou não é desejável. Eu, de antemão, considero que, do modo como o Estado brasileiro tem atuado, temos um excesso de intervenção, e quanto mais o Estado interfere, mais ele acaba criando problemas que não existiam antes para resolver outros já existentes, não resolve aquilo que se propunha a resolver e acaba, vamos dizer, piorando toda a situação. Felipe Toledo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, caros colegas de bancada. Aqui uma honra estar em mais uma estreia tua, né, Macalossi? Acho que eu fui que mais participei das tuas estreias, né? Virou uma tradição. Virou quase uma tradição, né? Bom, a questão do liberalismo, e a gente começa a debater essa questão de reformas, tudo, mais Estado, menos Estado, né? A estatização, quanto menos Estado, melhor. O Estado interferindo pouco na vida do indivíduo já seria a melhor coisa, né? A gente vê cada dia que passa um governo que agora há pouco, não tem nem 100 dias ainda, as pessoas cobrando e fazendo analogias sobre o que pode acontecer ou deixar de acontecer, né? E o fórum hoje acabou agora na parte da noite, né? Quebrando um paradigma, né? O Onyx deixou bem claro, está na hora da gente ser mais austero, né? E também enxergar todos com uma visão mais participativa, né? Ou seja, a população precisa entender que ela não pode mais só pagar imposto, né? Está na hora dela também receber isso em troca. E cada dia que passa, o modelo que o Brasil apresenta de economia
apresentou nesses últimos 14 anos aí, e nos últimos 2 do governo Temer, né, um modelo que se encontra falido em outros lugares, né? Haja vista aí ao redor da América Latina o que aconteceu com outros países. Você acha que o governo Temer manteve essa linha? Ele manteve uma Acho que houve um parte... divórcio entre o governo Temer e o governo PT. O divórcio, Macalossi, ele aconteceu de forma partidária, política, tu entendeu? Agora, na economia, se trouxe alguns entes novamente, né, para que se pudesse discutir a economia novamente, com uma economia menos socialista, né, e mais participativa no quesito de economia, que o Estado não deva dar tudo, só deva apresentar oportunidades e cada um ter a sua real vontade de que eu posso fazer também, mas sem pagar mais imposto, né? Luiz Marcelo Berger, prazer tê-lo aqui no programa também. Prazer todo meu, Guilherme, é um prazer estar aqui com os colegas. Eu começaria essa intervenção, primeiramente, dizendo assim, é uma coisa meio curiosa, você depois de quase 100 anos, você ainda está discutindo a validade do liberalismo, das ideias liberais, frente a uma doutrina que comprovadamente é fracassada, e já foi comprovado isso há mais de 100 anos. Né? Então, mencionaste o livro do Hayek, né? Hayek versus Keynes. Versus Keynes, foi um debate bastante quente. Eu lembraria um debate que ocorreu nos anos 20, com o Hayek mais um outro grupo de scholars, né? Junto com o Mises, né? E o Mises escreveu uma obra definitiva sobre isso, né? Que é o Cálculo Econômico sobre o socialismo, do socialismo, né? E foram vários textos junto com o Hayek nessa época, né? E eles tentaram demonstrar... Hayek foi pupilo do Mises. Foi exatamente, Hayek foi pupilo do Mises, né? Eles essencialmente falaram a mesma coisa, né? Eles disseram coisas muito parecidas relativamente ao mesmo assunto. Mas antes de chegar nele, eu vou trazer esse debate para a questão prática das pessoas, né? Que estão participando da vida econômica, né? E muitas vezes entendem essa discussão de tributação, de previdência, como algo abstrato, né? Então vamos trazer isso para a realidade. Acho que foi um ano passado, mais ou menos um ano e meio atrás, estávamos junto com outro colega, e nós fomos tomar um café numa lanchonete, e nós vimos o preço da lanchonete, né? Os preços que ele estava exercendo ali. Para quem já conhece mais ou menos o sistema, a gente sabe quando o preço está muito abaixo daquilo que necessariamente seria o preço de venda de um local, né? De um local de gastronomia, né? Mesmo que simples, né? E aí eu conversando com essa pessoa, né? Isso ninguém me contou, isso foi um fato que aconteceu, né? Quem é empresário sabe disso. Nós terminamos, estávamos conversando e eu disse para ele, né? Olha, quando a gente chegar no caixa, tu vai perguntar pro dono, né? Porque ele conhecia qual é o grande problema que ele está enfrentando ali no negócio dele. Porque praticamente a gente sabia que alguma coisa estava muito errada. Um pequeno comércio, um pequeno restaurante, né? Que deveria ter em torno de 3, 4 atendentes. Aí eu disse para ele, eu antecipei para ele, ele vai apontar dois problemas. Primeiro, legislação trabalhista e tributária, né? Ou seja, nas duas coisas ele vai travar. Aí terminamos nosso café e fomos para o caixa conversar com a pessoa, né? E casualmente o meu colega perguntou para o dono do estabelecimento, né? Qual era o grande problema que ele tem, mas não deu outra. Trabalhista e tributário. Trabalhista, ele chegou ao ponto de dizer a seguinte questão: ele não tinha condições, ele teve que, porque as vendas caíram dramaticamente, como ele não tinha como pagar todo mundo, ele queria fazer um empréstimo num determinado banco para poder pagar o 13º. O banco negou o empréstimo. E ele disse que se ele tivesse aceito, teria quebrado de qualquer jeito. Ele estava cobrando o valor dele muito abaixo disso, né? Ele já tinha afastado, e era um estabelecimento familiar, né? E estava praticamente falindo, praticamente quebrando, né? E aí você tem mais a questão do ICMS, mais os tributos e mais a complexidade tributária brasileira, que é uma coisa praticamente esquizofrênica, né? Para dizer o mínimo, né? Que, enfim, estimativas dizem que o custo da tributação brasileira, a administração tributária brasileira, ele é praticamente tão elevado quanto a própria tributação, se não maior, né? Tive um advogado que juntou toda a legislação tributária brasileira e fez um livro
que entrou pro Sim, Guinness. sim, sim. O livro tem mais Sim. de 1 tonelada. Sim. Uma coisa E aí, extraordinária. o ponto que eu queria referir é o seguinte, e já terminando, né? Vou passando a palavra para ti. Ficava evidente que quando você fala de legislação trabalhista, legislação tributária, no nível que nós temos no Brasil, isto é interferência do Estado. É isso que destrói a atividade empresarial no país. Então você tem esqueletos assim hoje no Brasil, nos últimos 14 anos, por tudo quanto é lugar, né? Demissões em massa, 14 milhões de desempregados, dificuldade absoluta de retornar ao mercado de trabalho, porque você simplesmente não consegue trazer essas pessoas de volta. Tá? Então, isso quer dizer que você tem que eliminar o Estado? Nada disso. Mas você tem que simplificar, você tem que reduzir custo de transação, porque o nome disso, tecnicamente, é custo de transação. Né? Se você não reduz esse custo de transação, você impede as pessoas de produzir. Você, para abrir uma empresa hoje, aqui mesmo com todas as ditas inovações na junta comercial, você leva 4 a 5 meses para abrir uma empresa no Estado. Né? E tem fila lá parada de gente porque não consegue dar vazão por causa de N coisa. Enquanto que na Nova Zelândia você abre uma empresa em menos de 24 horas. Outros países, especialmente, foi referido China e Estados Unidos, não tem nem termo de comparação a facilidade que você tem para fazer negócios, tanto na China como nos Estados Unidos, ser comparado com o Brasil. Não dá nem para começar a comparar. Você abre uma LLC nos Estados Unidos assim com uma facilidade absoluta lá e você começa a operar, enfim, das maneiras mais simples possíveis. Aqui, para você emitir uma nota fiscal, né, se você é uma pessoa física, não uma pessoa jurídica simples, né, você vai emitir um MEI. Um MEI. Você vai, em cada cidade do país, você vai ter uma estrutura diferente tributária para você emitir uma nota fiscal. Né? Então, até que o regime do Simples é, por nome, o mais ridículo. Porque, na verdade, a interpretação... Porque ele é bastante complexo. É mais complexo de todos. Exatamente, porque, na verdade, a interpretação do Simples não é simples, ela é complexa. É complexa. Ela é complexa. Ou seja, você cria uma pretensa facilidade e acaba criando enormes dificuldades. Então, de fato, para encerrar, né, essa primeira intervenção, nós chegamos no ponto do paroxismo. Né? O Estado, hoje, brasileiro, ele não cabe em si mesmo. Ele arrecada barbaramente, né? Ou seja, nós temos sobras de recursos. Enquanto isso, aqueles que produzem, que querem produzir, que não estão dentro da estrutura do Estado, eles não conseguem produzir, né? Estão sufocados. Né? Então, isso se reflete em toda... E eu posso dar N exemplos, desde a parte do importador, né, da pessoa que precisa trazer insumos para o Brasil, a pessoa que queira negociar de Estado para Estado, mandar com nota fiscal para um outro Estado, trazer para um outro. Quer dizer, é uma insanidade, uma esquizofrenia. Né? É isso. Muito bem, eu vou fazer o intervalo e na volta o Mauri vai fazer os seus apontamentos sobre as observações. Eu vi que ele fez inúmeras anotações aí no caderninho dele e eu quero saber o que ele anotou ali e também eu tenho certeza o público de casa também quer saber. Nós estamos apresentando aqui na RDC TV o Cruzando as Conversas. Não deixe de mandar a sua mensagem, mandar aqui um abraço para os nossos telespectadores. Eu vi que tem vários comentários aí chegando pelo Facebook. A Lara Smith mandou um abraço aqui dizendo que concorda com as posições do Diego. Então tá aí, não deixe de mandar o seu comentário pelo Facebook, pelo WhatsApp, várias opções. Voltamos em seguida para continuar esse debate. Estamos de volta aqui na RDC TV com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Hoje nós estamos debatendo liberalismo versus regulação. Os nossos convidados são Mauri Cruz, que é advogado, Diego Gomes Ferreira, também advogado, Felipe Toledo, empresário, e o Luiz Marcelo Berga, que é professor de Direito e Economia. Você que está em casa pode nos mandar a sua mensagem através do Facebook e também através do WhatsApp. O número de WhatsApp está na sua tela. Lembrando, o Cruzando as Conversas sempre a partir das 22 horas e 30 minutos até a meia-noite, promovendo para vocês que estão em casa análises dos fatos sobre diversas perspectivas. Mauri, vamos continuar. Quais são as suas anotações? Eu vi que tu fez observações sobre todos os argumentos apresentados. Às vezes é um cacuete, né? Mas é bom para organizar o pensamento. Não, são várias questões. A primeira questão é essa questão do déficit, né? Eu acho que a gente não se fala sério sobre o déficit se a gente não faz a auditoria da dívida. 45% do orçamento é para o serviço da dívida.
Tu arrecada 1 bilhão, 450 milhões é para pagar dívida. Ou seja, nós trabalhamos para pagar dívida. Se refere à rolagem. É, o serviço da dívida. Uma rolagem Certo? não é diferente do pagamento. Agora, a discussão é a seguinte: efetivamente. que dívida? Nós não auditamos a dívida. Nós passamos 21 anos com ditadura militar, sem nenhuma liberdade para discutir, com os governantes e os empresários ligados aos governantes, podendo fazer o que quisesse, certo? Contraindo dívida com o FMI, e nós não auditamos essa dívida. Essa dívida só aumenta, ou seja, eu acredito que os empresários brasileiros, se tivessem, digamos assim, aquele sentido que eu acho que é um sentido que tu vê em outros países, né? Aquele sentido de defesa própria, né? De autoestima, eles deviam ser os primeiros a exigir a auditoria dessa dívida. Porque nós trabalhamos, o povo brasileiro trabalha para pagar dívida, né? Então, eu acho que é muito difícil nós discutir desequilíbrio de contas orçamentárias, né? Se a gente não discute a dívida. E aí, bom, vamos combinar. O Lula passou 8 anos, a Dilma passou 2 anos e não discutiu o tema da dívida, né? Que teria sido, no mínimo, jogar a transparência. Não abriu a hipótese de se discutir a dívida, né? Não abriu. Por outro lado, vamos nos perguntar por que deu certo a era Lula? Por que ela deu certo? Que investiu no mercado interno, elevou o poder aquisitivo da grande maioria do povo, que é quem vai tomar o cafezinho no boteco, que é quem faz o grande consumo. Tu construir uma economia dependente do mercado externo, nós vamos ficar à sombra do que rolar lá fora. Investir na nossa economia, e aí tu tem Estado. Eu acho que a discussão de menos Estado, essa discussão do liberalismo... Não, mas é que a discussão... A questão é que o governo anterior, certo? Quando ofertou crédito em excesso, certo? Não ensinou as pessoas que elas ali na frente teriam que pagar por esse crédito tomado, certo? Chega um momento que se cria uma bolha. Os Estados Unidos apresentou a bolha imobiliária quando as pessoas começaram a hipotecar pela segunda vez as suas casas. Aqui no Brasil, as pessoas compraram a sua casa, compraram o seu carro, mobiliaram o seu apartamento, e chegou no dado momento que, opa, eu tenho 76 meses, 90 meses, 100 meses para pagar. A minha leitura eu tenho uma dívida para o resto da minha vida quase. A minha leitura é que tu tinha uma gordura no Estado, e por decisão política, essa gordura foi investida no mercado interno, na elevação do poder aquisitivo das pessoas que consomem, e isso aqueceu a economia. A síntese, eu fiz uma pesquisa, foi feita em toda a América Latina, e eu fiquei responsável por fazer a pesquisa no Brasil, né? E a síntese era ricos mais ricos, pobres menos pobres, nesse período. Os ricos ficaram mais ricos nesse período. E os pobres ficaram menos pobres, né? E agora, o que é? Essa gordura acabou. Sem a reforma tributária, sem tu mexer na divisão do bolo, quem ganha mais continua ganhando mais, quem ganha menos... E eu volto a dizer, o segredo para nós reequilibrar as nossas contas, a premissa, se queremos uma sociedade para todos e todas, e não uma sociedade com esse desequilíbrio de classe que nós temos no Brasil. Temos no mundo, mas o Brasil é o concurso na desigualdade mundial. Mauri, né? deixa ele fazer Se uma queremos pergunta. então reequilibrar, não existe hipótese de nós não mexermos, né? Alguns podem chamar de direitos, outros vão chamar de privilégios, né? De uma classe em relação à outra. E a reforma tributária, o menino de rua ali que pega R$2 e vai comprar um refrigerante, ele paga imposto. O grande empresário que não vive como empresário sem Estado. Ele precisa do Estado para ser empresário. Não estou defendendo a burocracia. Não, estou falando de meia dúzia. Estou falando dos que ganham dinheiro. Mauri, anda aqui na Farrapos para ver. Vai aqui na Farrapos, vai na Cristóvão Colombo, tudo quebrado. Esses são pequenos. Essa é a realidade do Brasil. Mas não são esses que estão com a riqueza. Em 14 anos, qual foi a redução tributária que o PT fez? Mas eu acho que a nossa obrigação não era essa. Aumentou? Não, aumentou não. Aumentou sim. Aumentou imposto. Aliás, os neoliberais é que aumentam imposto. Hoje você tem... Não, só aumentou, desculpa, vou fazer uma parte. Hoje você tem 14 milhões de pessoas, essas que supostamente subiram, voltaram para a miséria porque era insustentável o modelo petista. Não tinha aumento de produtividade. As empresas brasileiras não têm capacidade de competir com qualquer... A desindustrialização do Brasil, a desindustrialização... ela vem desde o Fernando Henrique, e sim, o PT não teve uma estratégia para acabar com a desindustrialização. Não teve. Então não dá. Mas o pra problema esperar. disso não tem nada a ver com o PT.
ter. Claro que tem. Tem a ver com Vocês governaram 14 a anos, política que 14 está anos. hoje também não vai industrializar o Brasil. O segundo pelo mandato contrário, da Dilma, pelo ela teve que contrário. buscar um liberal para poder manter a economia em dia. Não, certo? foi uma escolha O Joaquim política, na Levy minha veio opinião, para poder completamente. fazer, Ali botar a foi- casa em ali ordem. que tá? eu acho que foi um erro estratégico. Não é erro, Foi não um erro, existia foi um mais erro. estratégia. Não, claro O Brasil que existia. parou de crescer, Existia. a dívida da Eu acho população que foi começou um a erro, aumentar. foi um erro, uma escolha O infeliz. erro foi um liberal uma no escolha governo infeliz. que é Não, dito... na- Não é naquele o fato momento- dele ser liberal. Por exemplo, o Lula, no seu primeiro mandato, tinha um liberal no Banco Central, mas as diretrizes quem dava era o outro comando. Eu acho que o problema não foi o liberal. Eu acho que é meio falaciosa essa discussão do liberalismo. Eu acho que é falaciosa porque os princípios liberais, o capitalismo não é liberal. O capitalismo ele não é liberal. Certo? Tanto pela prova que tu me dissesse, os coitados dos capitalistas liberais estão morrendo aqui, enquanto alguns estão se abocanhando a riqueza O que foi aumentado nos últimos 14 anos? Não é o imposto, que não é o imposto, é a sonegação. O empresário que sonega, são 400 bilhões de sonegação na Previdência, o empresário que sonega, ele está roubando do empresário que está pagando. Não, doutor, com todo respeito, essa questão da sonegação, da tributação, em primeiro lugar, o PT aumentou a carga tributária em âmbito federal. O Fernando Henrique Cardoso, justiça seja feita ao PT, aumentou mais do que o PT. O FHC foi responsável por um aumento monstruoso de carga tributária, o PT aumentou mais um pouquinho. Agora, essa questão da sonegação, o que é, vamos dizer, a tal da sonegação da Previdência? Sonegação da Previdência, às vezes se fala muito, porque isso é uma coisa dos grandes empresários, porque o banco X deve não sei quanto a Previdência. Não, grandes empresas não são as grandes responsáveis pela tal sonegação. Empresa grande hoje, de grande porte, não consegue mais sonegar imposto. Às vezes pega lá uma empresa, ela tem tanto lá em a ver com a Previdência. Pode ser porque às vezes ela foi autuada, daí ela está lá apresentando uma defesa, etc. Acabou o julgamento, não conseguiu reverter isso administrativamente ou judicialmente, ela paga. E Agora, tem que se avaliar o fato de que boa parte dessa dívida é composta também por massas falidas. não, Por exemplo, a aí que eu ia dizer, né, Magalhães? deveriam ser Onde é retiradas que está a dívida da Previdência? Empresas que quebraram, grandes e pequenas, desde empresas que eram muito grandes como a Varig, até o mercadinho ali da esquina que não consegue recolher uma GPS, e empresas que eventualmente praticam informalidade, às vezes até pessoas físicas que atuam de modo informal. Agora, sim, esse fantasma que se vende de um grande empresariado que sonega suas contribuições previdenciárias, isso é o responsável pela crise da Previdência, isso não existe. Agora, vamos falar, não, temos que cobrar os devedores da Previdência. Olha, vamos, quem sabe, fazer até que nem o Marcelo falou, dar uma volta aqui na Farrapos, no comércio. Vamos visitar os devedores da Previdência. Aí tu entra lá numa loja, aqui na Farrapos tem, por exemplo, loja, sei lá, daqui a pouco uma autopeça de moto. Aí tu entra lá, o sujeito tá numa pior, ele tá lutando para não fechar aquilo ali, ele não tem dinheiro na conta, ele não tem dinheiro, ele não tem crédito no banco. Não tem cliente. Ele não tem cliente, Mas por ele que não, a gente ele não mexe consegue nos comprar, bancos? ele não consegue comprar Os bancos mercadoria, não estão falidos ele no não Brasil. consegue comprar mercadoria faturada, ele não consegue nada, vai cobrar o quê deles? Vai escravizar essa pessoa? Os governos petistas foram os governos que mais deram lucros a bancos. Não Ok? discordo. Mas não o que tô seria discordando, mexer eu não tô no aqui pra banco? defender Mas aí tu eu tem tô que, aqui pra aí tu tem defender que nos dizer o que políticas. tu quer modificar Não, nessa eu quero, questão. eu volto a tá? dizer, então, Tu não pode, é o que tu só- não pode achar é que empresário é bandido. Que Não, empresário eu não disse é que o lobo mau empresário da é história. bandido. Não, eu não disse que Não, empresário é mas, bandido. em tese, É no que tu esse fala, empresário da como tu- Farrapos aqui não como diz tu que empresário é articulou a tua bandido. fala, O que eu tu tá acho. colocando que Não. o empresariado acaba sendo o lobo mau. Não vamos esquecer que o empresariado é o cara que fomenta a economia, emprega, certo? Aumenta a renda do seu funcionário, consegue fazer com que ele possa ter um poder de consumo em outros cantos. Agora, o empresário não pode Não, ser mas é o o trabalho bandido da do história. trabalhador Todo que mundo movimenta trabalha, a economia. O empresário, ele Para cumpre ter um o papel nesse trabalho, processo, tem mas que sem o ter um trabalho não tem empreendedor. economia. Para ter um Sem o empreendedor, trabalho tem que ter um não tem empresário. economia. Meus caros, vamos Sem o trabalho não tem Não. Essa falsa ideia do trabalho, não, o que cria valor é a necessidade das pessoas acerca de um determinado produto. Então vamos dar um exemplo bastante simples, né? Porque essa é a falácia marxista, né? De que o trabalhador no seu suor ele vai produzir riqueza. Não, ele não produz riqueza. O que produz é a necessidade da pessoa
que vai querer comprar aquele produto. Vamos dar um pequeno exemplo. Isso produz o consumo. A necessidade gera o consumo. O que determina a gera compra, oportunidade para você o que poder determina empreender. a construção e produção de qualquer coisa, Mauri, é a necessidade subjetiva de uma outra pessoa. Vamos dar um exemplo aqui para o nosso telespectador. Vamos abrir um buraquinho aqui. E vamos botar o Macalossi, né? O Macalossi vai ser o nosso explorador, né? O nosso capitalista explorador, né? Nosso capitalista explorador. Então, ele vai contratar quatro pessoas aqui, quatro proletários aqui para abrir esse buraco. Quanto tempo não ouvi essa palavra? 4 proletários. Muito bem. Aí, o que o Macalossi vai fazer? O Macalossi vai tentar vender esse buraco. Ele tem algum valor esse buraco aqui do lado? Não tem. Ele não vai conseguir vender. Portanto, ele não tem valor nenhum. O nosso trabalho, ele foi absolutamente inútil. Você não criou valor nenhum. Agora, por que ele queria abrir o buraco? Esse é que é o problema. Se ele abrir o buraco ali no presídio central, ali você tem valor. Então ali ele vai ser causa e consequência. A causa e consequência. Essa comparação chega a ser óbvio que ninguém vai produzir nada que não tenha valor para a sociedade. Mas não é o valor que gera sem o trabalho. Pois então, Mauri, quem vai atender a necessidade? Pois então, Mauri, quem vai atender a necessidade? O Estado produz algumas coisas que não tem valor. A gente tem às vezes estatais, viu uma hoje mesmo. Que era uma estatal para explorar a base de Alcântara, viu na Voz do Brasil hoje, gastou 480 milhões de reais, não produziu nada, não lançou foguete. O Estado faz esse tipo de coisa, não é buraco, mas é parecido. Atenção, telespectadores, nós temos aqui um caso único, um ouvinte da Voz do Brasil. É um herói. Mauri, eu queria só perguntar, porque foi o início da tua manifestação, acho que é importante. Eu considero uma confusão, se for uma confusão, eu gostaria que tu me esclarecesse. O debate sobre rolagem da dívida e pagamento da dívida não é uma coisa meio mal explicada? Porque o governo emite títulos da dívida pública e ele vai rolando esses títulos, de modo que isso é contabilizado como pagamento de dívida, quando na verdade é empurrar com a barriga a dívida. Isso não é uma confusão. Eu não tenho essa memória, não é minha área, mas tu paga um percentual muito pequeno real da dívida, a grande maior parte que tu paga é os juros da dívida. Certo. E por isso os nossos altos juros, o Brasil mantendo juros altos, um dos maiores, não sei se são os maiores porque agora baixou bastante em relação, não tenho a noção de como é que estão os juros no resto do mundo, mas sempre foram um dos juros mais altos. Significa que a gente se auto-endivida, certo? A gente se auto-endivida, né? Porque na hora que a gente deixa se praticar altos juros, para quem ganha dinheiro, os bancos, o sistema financeiro brasileiro não está pobre, né? Não deve estar pobre. Acredito que, pelo que a gente vê nos balanços publicados, né? São bilhões e bilhões trimestrais de lucro, né? Por que tem juros para pagar a dívida? Porque o Estado acaba ofertando crédito. Ou seja, a questão é extremamente simples. Se o Estado precisa de X para pagar suas contas e ele não tem X, ele tem X sobre 2. É um vicioso, não é? Exato, vicioso, sim, mas para você tem que desmontar a despesa do Estado. Você tem que transferir para outros. Eu acho que antes tem que fazer a auditoria da dívida. Por que não foi feito em 14 anos? Tô perguntando também por que não foi feito. Mas por que não? E o que é auditoria? Para saber que dívida é essa. Sim, essa dívida, a grande maioria dessa dívida não foi contraída em períodos democráticos. Foi. Não, claro a grande maioria não foi. É só olhar a curva. Não foi contraída. Qual era o valor da dívida pública em 1994, quando começou o governo FHC? Era uma fração, não tem o número exato, mas óbvio que ela mais do que triplicou pela forma dos juros. Não, muito mais. Quase triplicou. Não, né? Ela explodiu nos governos Lula e Dilma, especialmente Dilma. Contrário. Explodiu, tá lá os números. Sim, tá lá. Quando se falava em crise internacional, na época do governo, do início do governo Dilma... Nós, além de reservas comerciais, além de pagar o FMI, não tem. Qual era a narrativa da esquerda na época? Estamos vivendo uma crise internacional. Não existia crise internacional. Era só o Brasil que estava vendo... 2008 não teve a crise internacional? Não. Opa, então vamos reescrever a história. Vamos reescrever. A crise... Agora mesmo tu usaste o exemplo das hipotecas nos Estados Unidos, foi que ano isso mesmo? Mas, meu querido, tu não pode te regulamentar a só uma única situação. Aquilo quebrou a economia. Tem que ver a questão global. A crise do capital não no houve mundo inteiro. Não. Foi. Falacioso, inclusive. Na lógica falaciosa que o capital... Tu me fez perder o raciocínio agora. Mas dá para chamar de crise do capital uma crise que foi gerada pela intervenção do Estado na questão imobiliária americana? Porque foram leis que foram criadas ao longo do tempo que estimulavam empréstimos bancários
para subsidiar dívidas na compra de imóveis dos mais variados. A dívida imobiliária Foi uma intervenção do Estado. Uma falsa economia, né? Mas foi uma uma falsa intervenção do riqueza. Estado. A dívida imobiliária Não, aí sempre vai ser culpa do Estado. a dívida imobiliária Não, mas é a pergunta que eu quero colocar aqui. que estourou em 2008, ela começou em 1992, 93, quando era presidente Clinton, tá? Foi lá que explodiram os empréstimos. Tá? Isso é público, isso está inclusive dentro de um programa da PBS norte-americana. Governo democrata. Governo democrata. E qual foi a ordem? Qual foi a ordem? A ordem foi o seguinte: emprestem para as pessoas, independentemente de haver garantias para que essas pessoas vão pagar. Você não verificava. O resultado disso foi uma explosão, né, de empréstimos que não tinham garantia nenhuma. E quando os agentes econômicos começaram a perceber que aquilo ia micar, começaram a tentar se livrar. E a coisa se espalhou, se tornou sistêmica. Né? Existiam pessoas dentro do governo norte-americano que estavam alertando para a gravidade da situação. Estavam alertando. Eles estavam dizendo que aquilo ali era insustentável. Lá nos anos 90 isso estava acontecendo. Só que ninguém quis mexer no vespeiro, porque politicamente era interessante manter a situação do jeito que estava. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Oferta de crédito pelo Estado acaba gerando o que gerou. Isso é fato, isso aí é tudo. Aí faltou Estado, né? Não faltou Estado para fiscalizar as hipotecas? Não foi erro do Estado. Faltou Estado para fiscalizar. Faltou o Estado ter sido honesto à época. Exatamente. Não, faltou Estado. Quando a gente fala em Estado, a gente fala de um bom Estado, um Estado sério, responsável, que não vai deixar a economia do país ser vilipendiada por maus gestores, né? Isso é o bom. Quando a gente fala em Estado, a gente não fala do Estado burocrata, que tu leva 90 dias para abrir uma empresa, né? Não leva agora, não é isso. O Uruguai, tu chega, tu não precisa nem ser Uruguai, tu chega ali no Uruguai, tu abre empresa. Né? E sai funcionando. Só né? não tem mercado, né? Volto a dizer, não, então não é isto, não é a facilidade de abrir. O problema do Brasil é que a nossa burocracia, a gente sabe, é gerado burocracia para se gerar facilidades. A nossa burocracia, ela não é o bom Estado. Aí também eu não sou defensor de qualquer Estado. Certo? Eu não sou defensor de qualquer Estado, até porque o Estado brasileiro ele está a serviço do modelo econômico no Brasil, que não é um modelo econômico que favorece a maioria. Então, o Estado brasileiro está a serviço de si mesmo. Em parte, é verdade, é verdade. E por das isso, elites estatais, é verdade. Esse é o ponto. Enquanto não se desmontar agora, esse modelo... Contra essas elites, a gente não consegue juntar trabalhadores e empresários. Por que será que os empresários não lutam contra as elites? Não contra o servidor público no geral, porque o servidor público no geral é mal pago. O servidor público no geral é mal pago. As elites estatais são bem pagas. Mas quem são as elites estatais? É só tu pegar a divisão do legislativo, o judiciário, né? Essas são as elites, é ali que está o grande dinheiro. Não é o executivo. No executivo, se tu tem uma elite, ela é muito residual. Agora, a crítica ao serviço público é voltada ao executivo. Por que as elites empresariais brasileiras não se juntam para nós fazer essa grande reforma? Fala da questão das elites, dos servidores. Todos estão sendo regimentados por um único orçamento, certo? O executivo deveria sim fiscalizar melhor, distribuir melhor, só que a palavra certa, aquele comodismo, aquela parceria que existe entre o legislativo e o judiciário, que acaba deixando que a economia fique cada vez mais indefesa perto daqueles que deveriam receber, né? Ou seja, tem que haver uma certa igualdade nos poderes, só que não existe. Existe sim cada vez mais distância entre quem ganha menos e quem ganha mais que o topo da carreira. A elite dos servidores que tu tanto fala... Se tenta fazer. Não se criou o teto de remuneração. Mas quem é que respeita o teto? Então, e o que se faz? Mas é o próprio Poder Judiciário que julga. É o próprio Poder Judiciário que é o beneficiário de desrespeitar o teto, é quem julga se o teto tem que ser respeitado ou não. Essa questão do desrespeito ao teto, eu não vejo ela como uma regra, também como comumente se fala. Eu acho que é exceção. Eu considero que sim, tem um caráter excepcional. O juiz Marcelo Bretas, ele recebe 2 auxílio moradia.
Dois, o dele e o da esposa. Tá, e não. ele mora na cidade em que trabalha. Tudo bem. Não, mas daí existem. é um absurdo. Tá, não, Desculpa tudo aí, bem. quem acha que o Marcelo Freixo é o herói da pátria, Não, mas- Macalossi, tudo bem. Existem algumas Esqueci de questões. falar do concurso do Existem Também algumas receberam. Mas ele questões. abriu mão agora. Ele abriu mão. Tem essa questão da verba indenizatória, tem alguns casos pontuais em que volta e meia um ou outro órgão acaba descumprindo em algum momento a regra do teto, mas assim, em geral, o teto foi implementado e tem sido cumprido. Agora, o problema não começa no teto. O teto é R$39 mil. O problema, e digo mais, eu nem veria como problemático se daqui a pouco um ministro do Supremo Tribunal Federal ganha R$100 mil por mês. Eu não acho que seria necessariamente complicado. Poxa, quantos advogados, por exemplo, volta e meia, até ganham mais do que isso? Daqui a pouco, são 11 só, sei lá, o topo do judiciário brasileiro, se ganhasse mais, para mim não seria problema. Mas todas as Agora, regalias que... Não, tudo bem, que eu compõem sei, o- mas o ponto não é esse, o ponto não é discutir propriamente salário teto, o ponto é que assim, o problema não começa aos 39 mil, o problema começa desde a base, quer dizer, o que deveria ser o parâmetro remuneratório do servidor público? Deveria ser algo análogo ao valor de mercado de um profissional com requisitos de habilitação similares, descontada ainda, vamos dizer, a parcela relativa à vantagem que aquela pessoa tem de ter estabilidade, de ter um regime previdenciário diferenciado, etc. Bom, qual é o problema então que eu vejo? Não é a questão de se o sujeito ganha 5 ou 40 ou 100 mil reais. O problema que eu vejo é quando temos, às vezes, um profissional que ganha, vamos dizer, hipoteticamente aí, 15 mil reais num cargo público e temos na iniciativa privada pessoas com nível de formação e capacitação semelhante ao dele ganhando 2, 3 mil reais, 4 mil reais. Para mim, esse é o problema. É o Estado pagando o quê? Pagando mais do que ele poderia pagar para contar com aquele profissional. Vamos dizer, quase que uma espécie de mais-valia, fazendo uma comparação. Isso nós concordamos plenamente. E a Existem dificuldade casos dos governadores, essa não é a prefeitos realidade. acharem profissionais capacitados justamente porque paga pouco, o executivo paga pouco. Não necessariamente A paga pouco. maioria das prefeituras e governos do estado pagam muito mal. Mas depende do que as pessoas fazem. Quer dizer, às vezes eu vejo assim, profissionais... Eu estou falando na busca de gestores. Não, tudo bem, Mas no topo, se mas eu pagam digo tão mal, na por que tantos querem entrar para o funcionalismo Mas público? tudo bem, eu concordo que às vezes um secretário acho que ela faz municipal diferença. possa eventualmente ganhar pouco, um secretário de Estado. Agora, vamos para a base. Quer dizer, às vezes eu tenho ali um funcionário, vamos dizer, de um certo nível burocrático, às vezes eu pego numa determinada empresa, eu vejo muitas empresas aí que têm profissionais assim, competentes, trabalhadores excepcionais, ganha ali numa função administrativa com certo volume de incumbência já, 3 mil reais por mês. O cara com alta responsabilidade, trabalha estressado, não sabe se vai ser demitido no mês que vem ou não. Aí daqui a pouco, às vezes, tu entra numa determinada repartição pública e tem uma pessoa ganhando 2, 3 vezes o que ele ganha, com um nível de formação semelhante, com muito menos estresse, com uma carga de trabalho mais light. Quer dizer, isso aí, para mim, é o maior, vamos dizer, problema, a maior distorção. E isso, inclusive, acaba roubando da iniciativa privada pessoas, recursos humanos que poderiam estar produzindo. Quer dizer, no Brasil, boa parte dos melhores engenheiros que nós formamos são fiscais de tributos, por exemplo, e não engenheiros. A mesma coisa com algumas outras áreas. Então, isso é um problema. O Estado ele deveria pagar, vamos dizer, o necessário para contratar um profissional, e não mais do que isso. Por que vai pagar mais? Vamos para, de repente, um exemplo extremo. Os oficiais de serviços notariais e registrais, tabeliães, que às vezes ganham milhões de reais por ano, se eu cortar, vamos dizer, 90% o salário dessa pessoa e fizer o concurso, eu vou encontrar alguém altamente qualificado disposto a preencher aquela vaga? Qual é a lógica disso? E aí depois ainda tem todos os ganhos indiretos, quer dizer, daí o sujeito às vezes já ganha um salário que é proporcionalmente mais alto dentro do serviço público, aí ele tem um regime previdenciário diferenciado, ele se aposenta melhor, ele tem estabilidade. O próprio governador Sartori falou uma coisa uma vez que foi bem mal recebida e foi bem, vamos dizer, ele se queimou falando aquilo ali, até não deveria ter falado, mas uma grande verdade. Ele falou, olha, os servidores estão recebendo salários em atraso, agora os servidores estão empregados, não estamos demitindo ninguém.
E isso também é vamos dizer, uma vantagem direta da condição de servidor público. E o Estado ele começa daí a formar esse tipo de coisa. Por quê? Porque quem é que define a remuneração? São projetos de lei, e aí onde tem, quer dizer, o legislativo acaba deliberando sobre salário, e aí isso é decidido à base de pressão, de lobby, de uma série de variáveis, e não de uma análise, vamos dizer, estritamente técnica. Então, realmente, assim, o Estado é inerentemente ineficiente. O que a gente tem que fazer? Tem que devolver o controle do país à iniciativa privada. É o único jeito de racionalizar. Nunca foi, né? Eu acho, né? Devolver, será devolver? A palavra devolver ficou meio estranho. Perfeito, devolver não, porque realmente o Estado sempre foi Esse debate sobre a elite do protagonista. funcionalismo ele me parece bastante interessante. Eu acho que está no centro, inclusive, do debate da reforma da Previdência. E boa parte do déficit gerado é a partir do saldo negativo dos militares. E daí vem o questionamento. A reforma para os militares não foi muito tímida? Quer dizer, o valor que se espera economizar ao todo com a reforma dada como foi posta no Congresso de R$1 trilhão em 10 anos. Relativo aos militares seria algo em torno de 90 e poucos bilhões. Na verdade seria... Mas aí vem a reformulação das carreiras, vai custar 80 e poucos, ou seja, no fim das contas vai ser 10. 10, ou seja, nada. E daí eles são responsáveis por metade do déficit, e eu considero que eles são parte da elite do funcionalismo. Entretanto, eles vão contribuir com uma fração infinitesimal, que é um tapa na cara de todo mundo, porque afinal de contas é necessário dizer que há um peso político ainda maior por parte desse governo, visto que o presidente é militar e o vice-presidente é militar. Então a responsabilidade me parece maior. Eu vou entrar nesse tema com os convidados na volta, então apontando aqui que nós já estamos no limite, estamos estourando os prazos. Mas voltamos em seguida aqui no Cruzando as Conversas, tem mensagens do público, nós lemos em seguida. Participe, os canais 24 e 524 da NET, você acompanha sempre a partir das 10h30 o Cruzando as Conversas na RDC TV. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Hoje nós estamos falando sobre regulação e liberalismo, um tema antigo, mas sempre atual. E você que está em casa é o nosso convidado de honra, então participe mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. O WhatsApp está na tela. E também pelo Facebook, a interação vai passando aí na tela, quem vai mandando a sua mensagem. Nós estamos na edição de hoje do nosso programa com Mauri Cruz, que é advogado, Diego Gomes Ferreira, também advogado, Felipe Toledo, empresário, e Luiz Marcelo Berger, professor de Direito e Economia. Vamos ler aqui algumas mensagens do nosso público, depois nós vamos voltar aqui para o debate que encerrou o primeiro bloco. O Luiz Felipe Smith, ele pergunta para o Diego Gomes: se você acredita na autorregulação pelo mercado do preço de insumos relacionados à logística, como a gasolina? Olha, é claro que haveria problemas se não houvesse, vamos dizer, nenhum nível de intervenção estatal. Mas esses problemas, apesar de tudo, eles tenderiam a ser menores do que problemas causados pela intervenção estatal. Porque agora, por exemplo, estamos pagando a gasolina que tem que cobrir o buraco do petrolão, quer dizer, temos uma enorme reserva de petróleo, etc. A Petrobras tem que vender a preço internacional, por quê? Porque ela está enforcada, porque houve todo um problema de corrupção. O Pedro Parente, que estava no Fórum da Liberdade palestrando hoje, ele tentou fazer uma administração à la privada da Petrobras e as subidas foram frequentes no preço, ele acabou sendo botado para fora. Não, claro, a gente até poderia daqui a pouco, por exemplo, não digo subsidiado, quando diz que a Petrobras operar com prejuízo, mas daqui a pouco, assim, ter uma margem menor, já que, bom, a gasolina é nossa, sei lá, diminuir o royalties que a Petrobras paga para a União, etc. Só que assim, a empresa é mal administrada, a empresa é deficitária, a empresa tem problema de corrupção, a União não pode abrir mão do valor, quer dizer, então temos, o pré-sal é nosso, tá, e daí eu pago R$5 um litro de gasolina. Eu acredito que, apesar de todos os problemas, então, se não houvesse regulamentação de nenhuma espécie sobre venda de combustível, seria melhor. Tem o caso do álcool agora, que as distribuidoras têm um monopólio, quer dizer, o produtor de álcool lá na ponta, ele não pode vender álcool para um posto de gasolina, tem um intermediário imposto pelo Estado.
tira tudo isso. Vai ter problema, mas no geral vai ser muito melhor. O Tomás de Bento Gonçalves também está mandando mensagem, diz que também escuta a voz do Brasil. Somos dois. Assistam o Cruzando as Conversas. E ele mandou um abraço para o Felipe Toledo. Temos mais mensagens. Tem aqui o pessoal também parabenizando pelo programa, agradecemos aí as mensagens. Diz aqui o outro ouvinte, o Mário Coupo. A sabedoria está no meio, não regulado como os marxistas querem, nem liberam demais, por isso é utopia. Um abraço ao amigo Luiz Marcelo Berger também. Mandando um abraço. Vamos voltar sobre a discussão aí, que eu acho que é importante. Eu acho que foi um erro monstruoso do governo Bolsonaro ao imprimir uma reforma tão tímida em relação aos militares. Eu sou um defensor do texto mais duro possível para todos. Agora, a partir do momento que se estabelece um critério onde você, na verdade, cria uma reforma que gera uma vantagem presumida para uma das categorias, no caso os militares, inclusive com aumento de salário, você está claramente fazendo um escalonamento aí de quem vai pagar o pato e o pessoal do coturno vai ficar com menos nessa conta aí. Só que estão deixando mais dívida para todo mundo. A sabatina que o Paulo Guedes enfrentou lá na Câmara dos Deputados. Eu vi toda. Eu acho que ele deixou bem claro. Corajoso. Foi corajoso que ele enfrentou... ou eu por ter assistido? Os dois. Os dois. Mas o Paulo Guedes deixou claro lá, ele devolveu aos deputados a oportunidade deles poderem fazer essas reformulações, esses novos entendimentos e que passa pela, sim, a regulamentação da nova previdência dos militares. Eu acho que o governo não quis abraçar isso de forma contundente e jogou no colo dos deputados. Isso vai ser uma coisa que os militares vão ter que negociar e muito bem com a Câmara dos Deputados e depois com o Senado. Tu acha que passa a reforma dos militares, mano? Não, eu acho que ela é mais fácil de passar, porque ela é por lei ordinária. Ela não é constitucional. Não sei, eu acho que... Mas ela vai ser retalhada. É difícil saber, é um exercício de futurologia meio complicado. Eu tendo a achar que o governo desacumulou completamente as capacidades que ele tinha para implantar qualquer alternativa pelas suas próprias incoerências, o que é natural pelo bloco que se montou. Na verdade, a leitura que a gente faz, né, é que não existe um bloco, são vários segmentos. O setor estatal tem um peso forte entre os militares e o poder judiciário e parte de uma elite estatal. Tu tem os neoliberais que querem menos Estado e que estão dentro de um governo que o bloco estatal tem força. Então aí já gera uma primeira contradição profunda, né? E tu tem o segmento, e tu tem o segmento, digamos assim, que tem como eixo a questão moral, que muitas dessas coisas nada tem a ver com política de Estado, mas que são as que organizam uma hegemonia política que gerou a vitória do Bolsonaro. É difícil tu saber, parece que tu bota ali a água, o azeite e a coisa, e isso não combina. Então parece que na hora que tu vai botar esse exército em marcha para construir uma agenda, não existe agenda. Tu não consegue construir uma agenda unificada. Por isso que o Paulo Guedes fala, parece que ele está falando com as paredes para dentro do governo. Porque isso não tem eco dentro, não tem uma estratégia no conjunto do governo em relação a isso. O Salim Matar deu entrevista para a Veja e ele se disse bastante decepcionado com a condução do governo em relação a matérias privatizantes. É que tinha uma ilusão, eu acho. É que tinha uma ilusão que eu estava falando, eu assisti parte da fala do Guedes, do ministro, mas assim, era a oportunidade do ministro apresentar para a sociedade brasileira o déficit. Ele não levou uma planilha. Uma simples planilha. Ele levou... É que não deixaram ele apresentar. Ele primeiro fez a fala dele. Ele fez uma fala política, depois... Mas se ele tivesse... Ele teria tirado... Não, no começo não. A primeira fala dele não. A primeira fala dele não. Eu queria dizer o seguinte, tá? Em 1987, o Mário Henrique Simonsen, quando participava do governo, quando ele teve acesso ao anteprojeto da Constituição brasileira, ele deu uma entrevista logo depois para a Veja, para as páginas amarelas, e ele disse o seguinte: se esse texto for aprovado, em 30 anos o país quebra. Ele disse com todas as letras isso. Por quê? Porque se você pegar a Constituição, conheces bem, melhor do que eu, né? Se pegar a Constituição lá, você vai ver direito, todo mundo tem direito a tudo. Tá? Todo mundo tem direito a tudo. Tá? Só que você não tem dever de nada. Resultado disso, você construiu uma Constituição hoje, né,
que concede privilégios, direitos para todo mundo e você não tem fonte de financiamento. Tá? Eu sou... já existem vários estudos acerca dessa constitucionalização dos chamados direitos sociais, porque ela foi erigida, ela foi buscada na Constituição do México, né, de 1917, que foi a primeira Constituição do mundo que constitucionalizou direitos sociais. O fato é o seguinte, passados 102 anos, você ainda tem mexicanos, salvadorenhos e todos os latinos tentando cruzar para o lado que não tem direitos sociais, mas tem trabalho. Eu não conheço absolutamente nenhum americano desesperado para ir morar no México, para se resguardar nos direitos sociais da Constituição mexicana. Isso remete a uma questão bastante contundente em relação à produção de valor, porque em um lugar você tem o direito e em outro lugar você tem o trabalho. Tá? Então, num lugar você tem o fato e no outro lugar você tem a ficção. Tá? A ficção. Então, o Brasil vive de ficções. Né? Ele vive da ficção jurídica, da ficção daquilo que vai acontecer. E no final das contas, o que acontece? As pessoas, quando elas vão buscar trabalho, elas não encontram trabalho. Então, esse é o resultado desse desastre que foi montado nos últimos anos, né? E que é realmente muito, muito, muito difícil de você desarmar. Muito difícil. Tá? A questão é que você tem enormes grupos de interesse, não é apenas as corporações públicas que têm interesse em manter as coisas como elas estão, você tem grupos de empresários que são grudados, né, que recebem privilégios sim, né, por conta de legislação mal feita, né, ou seja, nós sabemos, né, que nos últimos 14 anos, das mais de 1.000 medidas provisórias que foram editadas, quase 800 delas tinham alguma jabuticaba lá dentro, concedendo algum tipo de... Sim. E algumas foram compradas. Patifarias compradas, né, dentro das medidas provisórias. Então, você tem um espectro que, na verdade, remete para a seguinte situação. O Estado hoje, ele precisa ser desmontado para que o país sobreviva. Essa que é a realidade. Tá? Para que exista recursos para as pessoas poderem produzir. Eu gosto de chamar a atenção do seguinte, né? Qual o desmonte que tu Você tem que desregulamentar, você tem que tirar o Estado de cima das atividades produtivas. Porque hoje você quer contratar uma pessoa, você tem risco jurídico para tudo quanto é lado. Sim. Você praticamente hoje... Insegurança jurídica para tudo quanto é lado. Então você não contrata. Já estavam com previsão de 2% de crescimento do PIB para 2020, já estão reduzindo cada mês que sai Mas não fizeram a reforma trabalhista? Fizeram agora a reforma trabalhista dizendo que ia melhorar, que ia gerar emprego. Falou hoje em 3%. Não fizeram a reforma trabalhista, impuseram uma reforma trabalhista, flexibilizaram as relações, terceirizaram tudo. Hoje o empresário não precisa ter um funcionário. Hoje, pela legislação brasileira, tem um cúmulo do cara terceirizar tudo. Doutor, então eu não tenho visto essa realidade na rua no dia a dia. Mas a lei permite. A lei permite com vários senões. Não, ela permite com vários senões. Vários. Tem outra coisa. O terceirizador... o tomador de serviço terceirizado, ele mantém responsabilidade por todo o passivo trabalhista. Todo custo. E aí o que eu tenho? Tudo bem, eu vou terceirizar. Mas bom, eu tenho agora uma atravessadora. As relações comerciais uma relação de contrato. Eu tenho agora um atravessador de mão de obra, eu vou botar o quê? Ele vai ter uma margem de lucro além de todo o custo trabalhista. Mas é óbvio que a terceirização vai gerar mais custo. O que eu quero dizer é o seguinte, doutor, não houve redução... Liberais diziam diferente, não. Né? Houve alguma perspectiva de melhora para onde? Para setores pontuais, onde a terceirização, de um ponto de vista de negócio, ela é tão racional, ela faz tanto sentido que em alguns casos realmente compensa terceirizar, mas isso é caso pontual. Se eu tenho uma loja, um mercado, não tem como vou terceirizar meus vendedores, vou terceirizar... Não, em alguns nichos. Agora, os direitos trabalhistas continuam muito onerosos. Houve uma melhora do custo trabalhista marginal com a reforma trabalhista, só isso, muito marginal. Muito e ainda por cima, boa parte das coisas que poderiam trazer alguma economia estão em avaliação. Quem é o primeiro empregador que vai querer contratar um trabalhador intermitente para ver daqui a 5 anos o que o judiciário vai dizer disso aí? Tem muita coisa então que sequer foi implementada ainda porque as empresas estão em compasso de espera, querem saber o que o judiciário vai dizer. Eu não quero contratar um trabalhador intermitente para trabalhar em média 2 dias por semana
para daqui a 5 anos transitar em julgado uma sentença dizendo que isso era inconstitucional Exatamente. e agora eu vou ter que pagar os 3 dias que ele não trabalhava. Vai criar um esqueleto que vai quebrar todo mundo. Isso tá Vocês estão dizendo basicamente que o fato da reforma trabalhista não ter tido tantos efeitos foi o risco de ela ser desconsiderada daqui a pouco no regulamento superior? Em parte é isso, e em parte o fato de que ela é muito mais tímida do que a oposição a ela vendia. O direito trabalhista continua extremamente regulamentado. Extremamente Foi regulamentado. vendida como Ninguém uma grande perdeu privilégios, solução. como falavam Ela, que assim ia como a perder. reforma da Previdência está sendo vendida como uma grande solução. O fato é que é caríssimo, é Como caríssimo. destravar o Brasil. É caríssimo E a gente já contratar sabe, no a Brasil. emenda constitucional 95 congelou por 20 anos investimento em saúde, educação, assistência, cultura. Foi vendida também como uma maravilha. Na verdade, nós estamos fazendo fumaça para concentrar renda. A emenda e a não é concentração verdade, de não renda, diz e a isso, concentração de aí não renda, diz isso. a recessão, Não é verdade, a não diz recessão, isso. Não é vocês são verdade economistas, a recessão, Não é verdade ela é a isso. causadora, a Não é concentração verdade de renda é a causadora da recessão. Não é verdade isso. Tu Não tem é que dizer, verdade eu isso. acho que quando tu está em crise, Não é tu verdade tem que isso. ter Estado forte. Todos os países em crise tiveram Estado forte para fazer a engrenagem funcionar. Os Estados Unidos ficaram quase 20 anos afundados na crise econômica por causa do Estado causa do Estado. forte. Pelo contrário, pelo contrário. O keynesianismo foi um freio de Os Estados Unidos, por mão. exemplo, vocês querem agora, os Estados Unidos fez a reforma agrária, no Brasil, no Brasil discutir a reforma agrária é uma heresia. A China estava Discutir entrando. O PT esteve discutir a 14 reforma anos no agrária. poder e não fez a reforma agrária. O O Fernando PT Henrique não fez mais fez, reforma Não existe agrária. reforma, não existe. que E o foi, próprio e o PT que foi não ruim. fez, eu também O acho que um foi absurdo ruim. Não existe não ter reforma agrária a ser feito. feita no Brasil. Que reforma agrária? Mas como não? Tu tem uma concentração de terras. A gente produz soja. Como é que eu vou produzir soja num campinho de 20 hectares? Pois é, a gente Isso produz soja, a gente montou uma matriz de produção soja, a gente É consome, ótimo, uma a gente riqueza come soja. maravilhosa. Não, isso é commodity. Isso é- Nós produzimos soja para alimentar porco na Europa. Isso é ótimo. E o nosso povo tá morrendo de fome. Como é ótimo, cara. É ótimo para quem é dono de plantação de Traz soja. divisa. O povo brasileiro é péssimo. A gente importa trigo. Vamos trocar isso A por gente quê? importa Lavoura de trigo. mandioca? O nosso pãozinho é caro porque a gente produz soja. Não, o trigo não dá bem aqui. O Como trigo não é dá bem complicado. aqui? Nós somos celeiro. Como não dá bem? Nós somos celeiro Trigo do sempre foi um trigo. problema no Rio Nós Grande somos do celeiro Sul. do trigo. O que tem de- Nós não produzimos alimento, nós Doutor. produzimos commodity. Por quê? Doutor, Porque o que o já- agronegócio vive de commodity. Doutor, o que O já dono do teve de agronegócio, ele não quer fazendeiro. morar no Brasil, ele quer morar em Miami, Doutor, o entendeu? que já teve de Eu quero o Brasil fazendeiro, pros que teve brasileiros, quebra cara. com trigo, Eu quero o pelo Brasil amor pros de Deus, ele brasileiros. sempre teve problema. A produção animal, certo? No Brasil ela é enorme, tá? Olha as avícolas que nós temos. Pior é que são tá? coisas. Porco, Porco, ave e gado. ave e gado. É uma tragédia ambiental, mas infelizmente. Mas é uma faz que parte, tu vai- produz é alimento. consumo. Melhor que soja. É melhor que soja, apesar de Mas tudo, o é soja melhor que faz parte, seja o melhor que soja, o Não, trigo. Faz parte do interesse internacional. O milho. Se tu monta um teu plano estratégico enquanto país, tu vai primeiro olhar a necessidade do teu povo, depois olhar do mercado. Uma economia A planificada, tá ideia. dizendo? Uma economia planificada tipo soviética, por exemplo. Não, tipo chinesa. Tipo chinesa. que o melhor, povo precisa, melhor, produz melhor, e usa. Porque todo mundo é O que contra o sobrar vem. Isso comunismo, não parece existe. que a Tá China enganado, tá também. enganado. Isso não existe mais. A economia chinesa não é planificada, Maurício. Claro, é muito não bem é planificada. Não é planificada, Eles, bom, Maurício. A aí economia talvez o não senhor é- conheça mais os Estados Unidos que da China, Eu né? conheço mais, porque eu inclusive tenho conhecidos que trabalham lá e passam essa informação. O Mao Tse Tung estava matando o povo dele de fome. Aí o Deng Xiaoping, nos anos 70, percebeu que ele não tinha como alimentar a população dele, exatamente o que você está dizendo. Daí o que ele fez? Começou a liberalizar a economia. Hoje você abre um negócio na China com muito mais facilidade, você tem um ambiente de negócio infinitamente melhor do que no Brasil, por exemplo. Mas a tecnologia. E você produz o que essa você é a grande quiser. diferença. Você Abriu-se o produz- mercado, você abriu-se produz o o que mercado você chinês, quiser. mas com a transferência de tecnologia. Hoje a China, ela cria produtos. Antes ela produzia produtos. Você está invertendo, doutor, a relação de causa e efeito. A China tem tecnologia agregada porque ela é um ambiente competitivo que comporta exatamente a isso. aplicação de Ela, como tecnologia. país, que ela é um liberalizou. ambiente competitivo. Ela Porque é liberalizou. competitivo. A gente não consegue A China é agregar. mais capitalista que qualquer outro país. Me parece um Ela fato se inegável. inseriu no ambiente capitalista Não, de ela forma é- ela é- planejada. Me parece um fato inegável que a produção agrícola brasileira ela tem sido responsável por segurar a balança comercial, gerando A dividendos. agricultura passou sempre segurou. A pergunta que eu gostaria de fazer, ela especificamente para o Mauri, é a seguinte: já que você considera a produção de soja indevida para os interesses nacionais, você proporia a expropriação de terras pertencentes a produtores de soja porque você não considera ela estratégica para os objetivos da economia de longo prazo?
Não, eu acho que não precisa expropriar o que está sendo produtivo. Se tu só pegar as áreas improdutivas, as áreas onde nós... Mas é verdade, as áreas onde tem trabalho escravo... Acabou de te controlar. As áreas onde tem trabalho escravo... Acabou de apoiar. Não existem áreas improdutivas. Claro que existe muita área improdutiva, existe área que trabalha escravo. Motor, Existe quem é que vai ficar sentado em cima da terra sem produzir? Algum tipo de vilão de filme de bandido lá, o cara é malvado, ele senta em cima de 2.000 hectares de terra. Cada hectare vale 20, 30 mil reais, mas ele não quer produzir, ele quer prejudicar o Brasil. Não, ele quer ir lá, ele quer pegar as áreas indígenas, né? Ele quer pegar as áreas de proteção ambiental. Né? Os índios estão vendendo Os índios estão desesperados para produzir coisas nas suas próprias terras. Estão lá morrendo de fome na Raposa do Sol. Os índios estão produzindo. Os índios, os pequenos camponeses, que não se fala, agricultura familiar. E uma coisa interessante é a seguinte, tá, em relação à produção de alimentos. Se o Brasil não abrir o olho, tá, vai começar a perder espaço para outros países, especialmente na África, especialmente na China, porque hoje você produz alimento em prédio. Sim. Tá? Hoje você está produzindo alimento em prédio, você não vai precisar mais de terra para produzir alimento. Tá? Israel já produz alimento em estufas com um índice de produtividade infinitamente superior a praticamente todos os países do mundo, exportando tecnologia para os chineses. Ou seja, a questão A Alemanha tem a produção das hortas urbanas que alimenta... Exatamente, então a questão da terra Mas não é o problema. Isso é um investimento, isso é uma estratégia. Mas para isso você Entendeu? tem Por que a Alemanha não produz soja para o mundo? Porque ela tem uma outra estratégia. Mas olha o tamanho da Alemanha para o tamanho do Brasil. E outra Então coisa. talvez a gente tenha uma vantagem competitiva, Não, a gente tem mais área, inclusive. muito Mas mais aí que fácil, tá. Nós muito temos mais fácil. área e temos tecnologia. E temos gente desempregada. E tem quem E compre temos gente isso. desempregada. Gente pronta para trabalhar. Por isso eu acho que para sair da crise, nós precisamos, não é tamanho de Estado, é importância de Estado. É um Estado sério, um Estado que pense no Mas país. você não não tem é, reforma não é o agrária, mercado, tá não é o errado, mercado, tá errado, não é o mercado que vai resolver. Não será, não foi. Você não existe será, não foi. Estado. Nos Estados Unidos as pessoas Não estão existe morrendo de Estado. fome e morando na Não rua. existe Por Estado que vai o empregar mercado 14 não milhões de resolveu? pessoas. Não Mas não é o existe. Estado que vai empregar ninguém. Não existe Estado que O vai Estado empregar, não vai porque são empregar. empresas. Se as empresas estiverem morrendo e sendo Sim, destruídas, não mas vai eu ter ninguém para mas empregar essas Estado pessoas. não é contra a empresa. Aqui Pelo é. contrário, Não, aqui é, ele é hostil. não é. Ele é hostil. Não. No Ele é Brasil, hostil. no Brasil você Não, destrói sim, empresas. Vocês querem transformar o empresário em bandido. E isso Não, transformar, eu não quero transformar, mas ainda transformar. mais. Ainda Transformar. mais hoje eles transformar querem. em Exatamente, bandido. Não sei transformaram. por que transformar. Já A elite transformaram. brasileira em bandida. né? Eu Não, testemunho tu não pode todo dizer que dia é elite, essa tá? realidade As de pessoas não pequenos são- empresários que estão sendo essa Vamos acossados. harmonizar. Essa narrativa aí não existe A gente tem mais. pequenos empresários, médios empresários que estão sendo acossados pelo Estado, doutor. Esses empresários já foram colocados na condição de vilão. Eles são devassados por fiscalizações, tudo que é natureza. Eles sofrem com furto. Esses dias mesmo um cliente meu lá estava com um problema, não param de roubar a fiação da empresa dele. Daí ele chega lá de manhã, daí não tem energia elétrica. Tá faltando segurança. Ao mesmo Tá tempo. faltando Estado. Não tá faltando Estado, porque a DARF chega lá, bonitinha, pra ele Não, todo tá mês, faltando uma DARF Estado, bem faltando pesada. segurança. É uma Falta DARF gestão bem do pesada. Estado. Sim, mas tá muitas faltando coisas. Estado, né? Não, Falta falta gestão. Estado O onde Estado tá deveria lá. haver falta e há Estado. excesso de Estado então, onde não deveria haver. a gente faz uma discussão semântica contra o Estado. Não, o empresário, ele, até para controlar a liberdade, precisa de ter Estado. Né? Não precisa ter Estado. Você precisa de polícia e Não fiscalização precisa ter judicial Estado. Não, mas eficiente. precisa de ter Não, Estado. liberdade se Segurança, não, Estado. liberdade Segurança jurídica. Senhores, É só isso. nós só temos mais 5 minutos de programa, então eu vou fazer uma roda de encerramento. E eu peço que não se interrompam daí. Eu deixei bem livre para conversarem, que eu acho que é importante, o público gosta desse debate mais aberto. Eu começo pelo Mauro. Mauro, obrigado pela presença aqui no programa de hoje. Tá bem, não, eu agradeço o convite. Não, na verdade, aqui estamos discutindo grandes teorias, o conflito entre liberdade e igualdade, que foi o conflito que mobiliza a nossa humanidade o tempo inteiro. Agora, numa sociedade dividida em classes, onde uns têm muito, outros têm pouco, fica muito difícil tu falar em liberdades, porque é uma liberdade condicionada ao poder aquisitivo das pessoas, né? E numa sociedade onde o Estado impõe a igualdade, tu também não fala em liberdade, porque o Estado está impondo, né, uma igualdade que não é verdadeira. Então, nós temos a utopia de construir uma sociedade diferente. Né? Eu acho que quando a gente parece que fica como tu colocasse antes, né? Porque a gente vai por emoção, né? Então eu virei petista, virei defensor dos governos Lula, eu tenho minhas visões ideológicas, mas tenho uma visão de que nós tínhamos o capital contra o trabalho e hoje nós temos o capital contra a vida. Hoje o que está em risco não é o mundo do trabalho, o que está em risco é a vida humana. Ela é que está em risco no planeta.
né? Então, hoje, o conflito com o capital é muito mais dos seres humanos que querem preservar a vida em todas as suas formas do que aqueles que querem reivindicar maiores direitos, maior poder aquisitivo. Porque o que está em risco não é o poder aquisitivo, é a qualidade e a condição de vida de nós no planeta. E desse ponto de vista, nós somos todos iguais. Porque o planeta não vai acabar para uns. Existem, né, aqueles que estão fazendo naves para tentar arranjar um lugar fora do planeta Terra, mas provavelmente será o fim para todas e todos. Então, eu acho que tem um desafio muito maior para nós aí do que só o conflito entre o liberalismo e o controle estatal. Diego, obrigado. Bom, Guilherme, muito obrigado pelo convite, uma honra participar do programa, ainda mais sendo a estreia aí com a tua participação na coordenação dos trabalhos. Eu acredito que exista um conflito no Brasil muito grande com a vida, mas não é do capital. O capital não tem conflito nenhum com a vida, o capital nunca ameaçou minha vida, eu nunca vi o capital ameaçar a vida de ninguém no Brasil. Existe um conflito no Brasil do Estado e de parte até do capital, que é mancomunada com o Estado, com a economia, quer dizer, o Estado hoje ele é um inimigo do desenvolvimento econômico no Brasil, e existe um conflito com a vida, sim, é o conflito do bandido que mata as pessoas, que rouba as pessoas, é o conflito da vida das pessoas que querem usar o Estado para promover a morte, é o conflito das pessoas que querem usar o Estado para desarmar o cidadão, deixar o cidadão... E isso é intervenção estatal, né? O desarmamento é a maior das intervenções estatais, é a maior ameaça à liberdade individual. Existem conflitos aí entre gente que o Estado se omita, legalizando o aborto, enfim, as ameaças à vida são muitas, mas elas não vêm das empresas, elas vêm de outros lugares. O empresário hoje, e não só o empresário, o autônomo, o empregado, qualquer agente econômico no Brasil hoje precisa de liberdade. E qualquer indivíduo precisa de liberdade, porque a vida não se restringe só à economia. Precisamos de mais liberdade, menos Estado no Brasil. Muito obrigado. Muito bem. Diego, obrigado. Felipe Toledo. Queria agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui na RDC e no teu programa de estreia aqui como mediador desse debate aqui. Quero dizer que, em momento algum, o empresário pode virar um bandido. Ele é o empreendedor, ele está lá, ele está colocando a sua saúde em risco, está colocando as suas economias a jogo, está empregando gente, está fazendo com que as pessoas possam ter renda e consumo ali na frente. A necessidade gera oportunidades. É isso. O governo, quanto menos o governo puder interferir nisso, melhor. Certo? O governo tem que se preocupar com saúde, educação e segurança e infraestrutura. Quanto menos atrapalhar o indivíduo e o empresário, vai ser a melhor coisa que tem. Muito bem. Luiz Marcelo Berto. Guilherme, primeiro agradecimento pelo convite, a tua estreia, uma honra, um privilégio. E queria dizer o seguinte, hoje a guerra no Brasil é do Estado sequestrado contra o país. Né? Ou seja, o país está em guerra contra um Estado que se apropriou da riqueza nacional. Ele deveria estar apenas e tão somente em áreas muito críticas. Que a gente pode até enumerar, especialmente a segurança, que é absolutamente, você não pode transferir, né? E saúde, eventualmente, a gente poderia até discutir os níveis de intervenção na saúde e na educação, que seria uma outra discussão. Dá um bom debate. Dá um excelente debate. Mas eu queria discutir o seguinte, eu queria só para finalizar... Um minuto. Né? Enquanto no Brasil for mais interessante você ser funcionário público e não correr risco, o Brasil não tem condição nenhuma de sair da pobreza que está. Hoje, correr risco no Brasil, e por isso que essa frase ela é absolutamente catastrófica, né? Bandido é considerado a mesma coisa que empresário. Enquanto essa ideia não se alterar, nós não vamos construir riqueza. Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecer ao Mauri, agradecer ao Diego, agradecer ao Felipe, agradecer ao Luiz pela participação hoje nessa edição do Cruzando as Conversas. O público aí de casa vai me perdoar, eu acabei não conseguindo ler as mensagens porque a bateria morreu. Foi essa bateria, daí eu não consegui ler, eu ia ler agora ao fim do programa, mas infelizmente... Faz ao vivo. Aconteceu, infelizmente. Vocês deixem as suas mensagens aí, rola na tela, quem mandou pelo Facebook, obrigado a todos. Tivemos alta interatividade, mas infelizmente não foi possível ler tudo e eu só posso agradecer. Nós voltamos amanhã a partir das 22h30. Espero que tenham gostado, boa noite a todos e até mais.